Fala, galera! Como é que vocês estão? Tudo bem? Então, nós iremos começar agora a unidade 4 do nosso livro. Nós iremos começar um assunto muito importante na prova do Enem, para a prova do Enem, que é a estatística. Lembra aí que nós trabalhamos toda a geometria espacial. Iremos agora trabalhar a estatística e logo depois trabalhar a geometria analítica, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem, que as férias, longas férias de vocês, de uma semana, tenha sido maravilhosa, que tem para vocês terem descansado, colocado a cabeça no lugar, tem consciência do que vocês agora precisam ter foco, porque a gente começou assim de maneira diferente o nosso segundo semestre letivo, tudo bem? Onde esse segundo semestre vai terminar em março, e é necessário que nesse período vocês, eu e vocês, possam estar mais adequados a esse modo de da gente trabalhar, de dar aula, tudo bem? Então, gente, vamos continuar do mesmo jeito. Peguem livro, lápis, borracha e caneta, para que a gente possa estar mais próximo um do outro, acompanhando pelo livro, tá bom? Lembrar que agora o Meet está com o recurso de levantar a mão. Quando você clica aqui, então significa dizer que você está precisando de uma atenção, está com alguma dúvida. Então, toda vez que alguém tocar no levantar a mão aí, eu vou parar a aula e dar atenção a você, tudo bem? Então, a galerinha hoje está meio preguiçosa, está faltando, mas assim mesmo, no decorrer da aula, eu tenho certeza que a galera vai entrando, tá bom? Diga, Ana Clara. Professor, você Oi, já Ana deu uma Clara. corrigida na minha prova? Ana Clara, ainda não. Segunda e terça é muito corrido, tá? Mas eu prometo que amanhã eu faço uma atualização dessas notas, tá ok? Você gostou da prova? Ok. Sim, tava boa. Eu Pronto. achei boa. Então, Não sei se a nota tá foi. bom? Calma, 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 calma. Eu vou olhar amanhã, eu te dou essa devolutiva, tudo bem? Então, bora aqui começar a compartilhar a nossa tela. Galera, nós iremos estudar nesse momento a unidade 4. Nós iremos falar de estatística, tá bom? Iremos falar de medida de tendência central, medida de tendência central para dados agrupados em classe, medida de dispersão, tá ok? É um conteúdo muito bom de ser estudado, tá bom? E que é certeza que nem só na prova de matemática, mas em outras provas, em outras áreas, vocês irão estar trabalhando estatística, tudo bem? Então, por favor, todos página 116, para que a gente possa dar início à nossa aula, tá bom? Deixa eu arrastar aqui, saber em que página eu estou em pirâmide. Opa, chegou aqui, tá bom? Vamos lá, página 116. Gente, falar em estatística é falar de um conteúdo que está totalmente aplicado ao cotidiano, é totalmente ligado às relações de vivência do ser humano, o comportamento da natureza, elementos que vão estar pertencendo à natureza, tudo bem? Então, esse comportamento a gente observa, faz observações e a partir daí tira-se conclusões, tudo bem? Então, no início do nosso livro, a introdução, ele faz uma aplicação de estatística associada ao IDH de 2013 em alguns países, tá bom? O IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, em 2013, e ele fala que o IDH ideal é o próximo de 1, e aí ele coloca países em que o IDH é bem alto, que no caso é Noruega, Austrália e Suíça, e fala de países em que o IDH é baixo, né? E ocupa o centro africano, centésimo octagésimo quinto, tá? Congo, centésimo octagésimo sexto, e o Níger em centésimo octagésimo sétimo lugar. Então, ele trabalha através de gráfico, tá? Seja de barras ou seja um gráfico de linha, tudo bem? E, gente,
E não existe mais importante do que falar em estatística do que o momento atual ao qual nós passamos, tá? Ou que alguns ainda estejam passando. Exatamente a política, tá? Na política que vocês conviveram agora e que muitos ainda estão convivendo devido a alguns municípios ter o segundo turno, é que vocês viram variações de crescimento, de tendência de votar em um candidato A, B ou C, viram quanto eles cresceram, viram quanto que eles diminuíram, viram que ele trabalhou uma tendência, uma porcentagem de votos, e aí eles colocaram a ideia para mais, tanto para mais quanto que para menos. Então, gente, ele fez um estudo acerca do comportamento de uma determinada comunidade, de um determinado grupo de elementos, tudo bem? A estatística é isso, tá bom? É você, a partir de observações, fazer a interpretação, fazer a coleta de dados, fazer o trato desses dados, a partir daí interpretar através de gráfico todos eles e apresentar a um determinado grupo de elementos, tudo bem? Então, gente, olha só aqui, ó. A estatística, nós trabalhamos com gráficos e tabelas, tudo bem? Onde ele diz aqui no texto, né, que os gráficos e tabelas constituem uma forma clara e objetiva de apresentar dados estatísticos. Eu creio, eu tenho certeza, gente, que vocês sabem trabalhar com análise de gráfico, porque aqui não depende só da estatística. E lembrando que a estatística é um ramo da matemática bem atual. E muitos dizem que a estatística e a matemática elas têm até divergências, mas é necessário, ela depende muito da matemática para que a gente possa desenvolver cálculos estatísticos, tudo bem? Mas então, quando eu comecei essa aula, eu falei que a estatística que seria utilizada não somente na prova de matemática, mas você tem na prova de geografia, principalmente, aquela tabela de pirâmide de faixa etária, tá? É um gráfico estatístico, tudo bem? Você vai ter na prova de física, você vai ter um gráfico estatístico na prova de química, tudo bem? Então, gente, é importante que você olhe para um gráfico, tá? E veja exatamente o que é que ele está representando. Quantidades maiores de uma determinada variável, quantidades menores, taxas e variações de um crescimento de uma determinada variável, tudo bem? Então, aqui ele coloca exatamente uma tabela em que ele traz uma informação exatamente de quantidade de carboidrato, proteína, lipídio e colesterol em 100 gramas de alguns alimentos. Ele traz o abacate, a carne, o pão francês, pipoca e a banana. Então, ele coloca exatamente essas informações aí, tudo bem? Então, a todo momento, nós estamos vivendo de estatística. É intuitivo esse conteúdo, isso aí para ser trabalhado. Por quê? Porque você faz previsões. A partir de comportamentos, você já consegue prever alguma coisa. Isso aí que você está vendo é estatística. Aí no teu município, tá? Quando foi lançado o nome aí dos candidatos a prefeito, e saiu exatamente o quê? Saíram as pesquisas eleitorais. Então, a pesquisa é um formato, tá certo? É de um trabalho estatístico. E aí ele colocou que tantas pessoas iam votar no candidato A, tantas pessoas irão votar no candidato B. E aí você estaria incluso. Meu Deus, será que contaram comigo? Então, ali não teve como pegar todo mundo. Então, ele fez uma amostra, uma quantidade pequena daqueles elementos que teriam a mesma característica do todo da população, tá ok? Então, aí, ó, ele conseguiu transformar esses dados, informações em um gráfico, tudo bem? Onde? Aqui ele já trabalha outro gráfico, que é exatamente um diagrama de dispersão, tá ok? E aí ele fala em relação à massa e à altura. Então, a gente pode observar o quê? Onde é que existe uma maior concentração. Ler gráfico é uma coisa que já é natural da gente, tudo bem? Então, tudo isso daí dá a ideia de gráfico, tá bom? De estatística. Aqui ele já fala de altura dos meninos e das meninas, ó, então ele traz uma variação. Em que momento, em que idade a altura dos meninos ultrapassa das meninas. Então, são coisas bem interessantes que eu lhes digo, aqui nós não iremos construir gráficos. Até mesmo se nós fôssemos construir gráficos, nós iremos utilizar algum software matemático, porque não é
competência da prova do Enem fazer com que você construa gráfico. Não. Lá você vai interpretar esses gráficos, tudo bem? Você vai ver o que é que variou, o que é que está menor, o que é que está maior, qual a taxa percentual de crescimento. Então, gente, vai ser baseado exatamente nisso, tudo bem? E aí ele traz mais gráficos, tá bom? E aí ele traz a ideia de gráfico de setor, ele classifica agora o gráfico de setor, o gráfico de pizza. Esse gráfico aqui, ele define com maior rapidez qual é a variável que está acontecendo com maior frequência. Então, por exemplo, aí, ó, ele fez de maneira imediata aí escolaridade dos participantes do Enem 2015. Então, ele diz aqui, ó, o verde você já vê que é a maior fatia dessa pizza. Por isso que ele é chamado de gráfico de setor, gráfico de pizza. Então, de maneira imediata, tu já reconhece qual que é a variável que está acontecendo de grande maneira, de maior vez, tudo bem? Gráfico de rosca, então é semelhante ao gráfico de setor, mas isso aqui não vem ao caso, não, tudo bem? O que é importante é que a gente saiba interpretar, tá bom? Tá aí mais um exemplo de gráfico. Olha o gráfico que eu falei para vocês aqui, um gráfico que se altera, que é utilizado lá na geografia, pirâmide etária da população brasileira. Então, você observa a variação dela, essas barras horizontais aí, ao se mexerem aí, ela vai estar dando uma característica, tudo bem? Então, a gente percebe que na população de 2010 era meio que simétrico a relação entre homens e mulheres, tá ok? Então, o maior vai ser exatamente dos homens que vão ter entre, eu não estou enxergando aqui direito, tá bom? Aqui, mas essa região aqui, ela cresce, ó, aqui, ó, ela de baixo para cima, ó, é um crescimento, depois um decrescimento até diminuir. Aqui no meu não estou enxergando direito, tudo bem? Mas aí continua, isso aqui é chamado de pictograma, tá? Esse gráfico, onde ele trabalha, pictor, do inglês significa picture, do inglês significa figura, ou gráfico pictográfico, onde ele trabalha exatamente as imagens ao qual se ele se refere. Ele diz, ó, produção de locomotiva no Brasil de 2012 a 2014. Então, ó, cada um dessa locomotivazinha, ele está dando uma ideia de representatividade, tudo bem? Quanto mais locomotiva, maior é a produção, tá ok? Esse daqui é exatamente o gráfico de radar, onde são feitos círculos, e aí ele distribui o diâmetro e os raios, e aí só fazendo, puxando os valores, tudo bem? Se a gente considerar cada tracinho desse aqui como sendo uma unidade, a gente vai ter exatamente o centro, é o início, e você vai puxando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, ó. Aí no final você liga e vai formar exatamente uma curva fechada, tudo bem? Então, só mesmo a nível de conhecimento. Volto a dizer, vocês não irão construir gráfico, vocês irão simplesmente fazer a interpretação, tá bom? Climograma, que é associado o gráfico de barra com o gráfico de linha, e assim por diante, tudo bem, gente? Então, o que é que eu quero que vocês aprendam na estatística, gente? Na estatística, a gente aprende, fala exatamente de medidas, tá certo? Medidas de tendência central e medidas de dispersão. É aqui, gente, que começa o estudo da estatística, tudo bem? Alguma pergunta? Ninguém levantou a mão, ninguém disse nada. Deixa eu olhar aqui o bate-papo. Fevereiro? As aulas vão até fevereiro. Não, até março, né? Não, Ana Clara. Fevereiro. Tá Março certo, já desculpa. vai iniciar o ano, professor. Tem razão. Você tem razão. Desculpa, eu me confundi, tudo bem? Então, gente, vamos aqui, ó, fazer aqui as devidas colocações, tá bom? Então, estatística. Definição. Galera, o que vem a ser exatamente a estatística? De maneira bem direta, a estatística é o ramo da matemática que tem como objetivo
a coleta de informações, tá certo? A partir dessa coleta de informações, haverá o trato dessas informações, tá bom? E esse trato das informações irão transformar-se em gráfico, tá ok? E esse gráfico é colocado para uma população a fim de chegar a uma teoria, a uma propriedade, a uma consistência, tudo bem? Uma coisa que acontece bastante, por exemplo, uma das principais pesquisas estatísticas que nós temos é o censo. Alguém aí sabe o que é o censo? O Hein? IBGE também, né, professor? Como é, Maisinha? O IBGE também. Sim, o censo é uma pesquisa estatística ao qual o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é que é responsável por ele. Então, gente, o IBGE é uma pesquisa ao qual ele vai ter diversas variáveis. Oi, alguém levantou a mão. Oi, Carla, diga. Professor, eu queria que você falasse o que é aquela margem de erros que aparece geralmente quando a gente vê alguma estatística. Sim, sim. Isso aí são as medidas de dispersão, nós iremos falar, tá ok? Você me lembra quando a gente estiver falando de medida de dispersão, tá ok? A gente Tá vai falar bom. assim, tá ok? Você vai entender. Eu vou explicar de um jeito que você vai ver que isso aí é bem simples, tá ok? Então, o IBGE, ele chega na sua residência e faz uma diversidade de perguntas. Aquelas perguntas são chamadas de variáveis, tudo bem? Então, ó, deixa eu colocar aqui, ó. Eu tenho algumas definições que é importante, galera, que vocês aprendam. As variáveis, tá? O que são as variáveis? São os elementos, são os elementos que irão compor uma pesquisa estatística. Esses elementos que eu me refiro é exatamente às perguntas. As variáveis, elas podem ser classificadas em dois tipos, tá certo? Eu vou colocar aqui, ó. As variáveis, elas podem ser classificadas de dois tipos. Elas poderão ser classificadas em qualitativas e quantitativas. Quantitativas, tá ok? As qualitativas são aquelas que estão associadas a elas nome, qualidade, adjetivo, nome, qualidade. E a quantitativa é aquela que está associada a quê? A número. As variáveis qualitativas, por exemplo, ela pergunta nome, tá? Nome, sexo, religião, tá? Quantitativa, idade, idade, renda, tá ok? Deu para entender, gente, isso aí? Tá dando para enxergar aí Sim. direitinho? Olha só, volta à história lá do IBGE. O IBGE é a pesquisa que é formada de variáveis, tudo bem? As variáveis, elas são exatamente os elementos, as perguntas que vão compor a pesquisa estatística. Elas são classificadas em qualitativas e em quantitativas. As qualitativas são aquelas que fica totalmente subentendido, tá? Quando você refere-se ao nome, a uma qualidade, tá bom? A um adjetivo. Então, pergunta seu nome, você vai dizer Ana, Tainara, Jorge, Marcos, é nome. Sexo, masculino ou feminino. Aí pergunta qual é a sua religião. Você vai responder se você é católico, protestante, se é macumbeiro, se é do satanismo. Então, gente, qualquer coisa do tipo, tá bom? Agora, se perguntar das variáveis quantitativas, tá?
Quantitativa é aquela que está associada à quantidade, número. Aí você diz, qual é a sua idade? Aí você diz, eu tenho 17 anos, eu tenho 15, eu tenho 30, tá ok? Você responde, fica entendido através de números, tá ok? Quantas pessoas moram nesta casa? Você não vai dizer, o que você vai ficar responder exatamente com número. Moram três, moram quatro, cinco. Qual é a renda familiar? Aqui a renda familiar é 2 salários mínimos, 3 salários mínimos, 4,5 salários. Então, gente, esse tipo de perguntas, tá certo? Vão ser exatamente as variáveis, tá ok? Então, ó, quando você pergunta a altura, tá aqui como tá colocado aqui no livro, fez-se uma pesquisa sobre a altura dos alunos da turma 31, lá do IFMA. A altura é uma variável quali ou quantitativa? Hein? Quantitativa. Quantitativo, porque a altura tem associada a um número, tá bom? 1,70 m, 1,74 m, tudo bem? Então aí ele colocou ó, através de números, tudo bem? Depois que é feita essa coleta, gente, nós iremos agora utilizar o rol. Alguém já ouviu essa palavra? Rol. O que é um rol? Um rol nada mais é do que a forma em que você organiza as variáveis. É a forma, é a forma como se organizam, se organiza as variáveis de uma pesquisa, de uma pesquisa. E, gente, por exemplo, vai ser feita uma pesquisa o quê? Aí, ó, com nome, idade e nome, idade e o quê? E time de futebol que torce. Tá bom? Aí você diz, tá? Jorge, 36 anos, Vasco. Aí você bota o nome tudinho, ó, um debaixo do outro, depois a idade, depois exatamente o quê? O time. Essa organização é chamada de quê? De rol, tudo bem? Rol nada mais é do que a forma como você organiza as variáveis. Lembrando que no rol eu não posso estar misturando variáveis. Então, os nomezinhos tá tudo lá juntinho, tá bom? A idade, depois tudo lá juntinho, e depois quem o seu time de futebol preferido, tudo bem? Então, galera, isso venceu o rol. Alguma dúvida? Hein? Uma coisa que vocês precisam saber também é a ideia de população, tá ok? População. O que é uma população? Hein? Lá da geografia. O que é uma população, hein, gente? Hein? Aqui na estatística, são todos os elementos que vão participar da pesquisa. São todos os elementos ou são os elementos pesquisados. São todos os elementos que irão participar da pesquisa. Deixa eu ajeitar aqui. Que irão participar da pesquisa. Uma coisa, gente, é necessário que você, dentro da ideia de rol, é necessário que você lembre. Ah, não, vai começar. Eu coloquei vermelho. Ah, não. Observação. Ah, meu Deus do céu, começou. Olha, observação. E, gente, na observação é uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês. Algum de vocês foi feito, participou da campanha política esse ano? Algum de vocês foram pesquisados? Sim ou não? Eu não. Não, né? Algum de vocês já vota, pelo menos? Vocês conhecem alguém que foi pesquisado? Hum?
Gente, para que você entenda a estatística, é necessário que também você entenda uma coisa chamada de amostra, tá? Eu vou falar uma palavra, mas não vou dizer, ela tá errada não, mas eu posso dizer que é meio que impossível, às vezes, a gente fazer uma pesquisa com toda a população, tá ok? Então, quando se fez aí, vamos nos referir ao município de Codó. Quando saiu as pesquisas para prefeito, tá ok? Imagina só que não tem resultado nenhum, tá? A gente não sabe o resultado. E aí, o que foi que aconteceu? Foi pego uma amostra da população que vota em Codó, dos eleitores aptos de Codó, e isso aí refere-se a uma amostra. O que é isso? São os elementos, é parte da população, tá bom? Que vai possuir as mesmas características de toda a população, tá ok? Então, deixa eu ver aqui se tem alguém conversando, tá? Então, ele pegou homem, mulher, jovem de 16 anos que está votando pela primeira vez, idoso que alguns não precisam mais votar, que trabalha, que não trabalha, que é desempregado, que é analfabeto, que tem escolaridade, que sabe ler, escrever, que tem uma determinada escolaridade. Então, tem que pegar toda a característica geral da população e utilizar somente o que? Na amostra, tudo bem? Então, a amostra, a gente pode dizer que é o quê? É uma parte, vamos botar entre, é uma da população, parte da população que possui as mesmas características da população, tá ok? Uma coisa a gente deve lembrar, que a amostra está contida onde? Está contida dentro da população, tá ok? É exatamente, gente. Para que exista essa amostra, existe um estudo mais específico de amostra que não vem ao caso nesse momento, para exatamente mostrar a característica quando é que é ou não é uma amostra. Quer ver uma coisa, tá? Imagine só, imagine, tá, gente? É uma situação hipotética, que aliás já até passou a, a campanha, tudo bem? Gente, imagina só que é feita uma pesquisa, tá ok? Com os candidatos a prefeito de Codó, que nesse caso foram quem? Foram o Zito, né? E o doutor Zé Francisco, tá ok? O Zito, ele foi apoiado pelo maior empresário da cidade de Codó, tá ok? Então, ele tem uma grande quantidade de trabalhadores que trabalham nas empresas dele, tudo bem? Vocês acham que se ele fizesse uma pesquisa nas empresas dele, os funcionários dele iriam caracterizar a amostra, iriam caracterizar os, é, a população de Codó? Sim ou não? Hein, gente? Coloquem aí, sim ou não? Por um lado, sim, Por quê? porque como lá tem muitos funcionários, fica como se fosse uma parcela da população. Certo. Só que o resultado eu acho que ficaria meio controverso, porque eles são funcionários de lá. Então, eles iriam falar que iriam votar no, no candidato que é do partido que o patrão apoia. Isso, aham. Então, eles teriam, observa que eu coloquei que eles deveriam ter as mesmas características da população, e a população representa o quê? O todo. Aí eu te pergunto, toda a população de Codó trabalha nas empresas dele? Não, Então, ela seria uma amostra que não caberia naquele momento para referir-se à ideia de quem? A uma pesquisa eleitoral. Vocês estão me entendendo? Então, gente, é necessário que tenha as mesmas características do todo, tá ok? E eles possuem a característica em comum, a amostra. Todos eles trabalham na mesma empresa e que essa empresa é de um dos candidatos, tá? Então, gente,
quero deixar bem claro que é simplesmente uma situação para deixar ilustrar a ideia de população e amostra. Tudo bem? Tá ok, gente? Sim? Ok. Deu para entender, entendeu? E aí, gente, é necessário que a gente entenda o quê? Tá? Que determinados cálculos estatísticos, eles vão ajudar a gente para caracterizar uma determinada população, tudo bem? Quando eu digo assim, os alunos da turma 31 possuem, em média, 17 anos. Quando eu estou dizendo isso, eu estou dizendo que todo mundo tem 17 anos? Não. Eu estou dizendo que caracteriza por uma turma de pessoas que já são pré-adultas. Alguém aí tem menos de 17? Tem. Alguém lá na turma tem exatamente com 17 anos? Tem. E tem algum com mais de 17 anos? Eu creio também que tem, tá bom? Então, esse 17, ele está servindo para que eu consiga caracterizar todo o grupo, tá ok? Então, nós iremos estudar, a partir de agora, as medidas de tendência central, ou as medidas de centralidade, tá? Vai depender da bibliografia ao qual vocês estão estudando. O nosso aqui chama-se medida de tendência central, tá ok? Elas são três: a média aritmética, tá certo? A moda e a mediana, tá bom? Nós vamos estudar três medidas de tendência central, tá ok? E nós vamos ver também a medida de dispersão, que é a variância e o desvio padrão, tá ok? Mas nós iremos começar pela média aritmética, tá ok? E, gente, deixa eu começar com um probleminha bem aqui, tá bom? Deixa eu começar aqui com um problema, tá bom? Olha só, vocês concordam que média aritmética é uma forma interessante de se fazer divisão? Sim ou não? Hein? Vocês concordam que média aritmética é uma forma interessante de se fazer divisão? Hein? Olha só. Olha só a seguinte situação, tá ok? Vejam só a seguinte situação. A Ana Clara, tá certo? É, a Távila e o Marcos. Eles vão sair para comer uma pizza, tá ok? Vamos lá. Não, botar mais uma pessoa aqui, tá bom? Botar mais uma pessoa aqui. Quem é que quer ir para essa pizzaria? Rapaz, não apaga não, hein, ó. Eita, me Por ajuda, favor, hein? professor, eu como por dois. Calma, Maria, calma, 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 calma. Tá? Agora no risco aí, ó. Eita, tecnologia, eu preciso de ti. Tá aí. A Távila, Ana Clara, o Marcos. Deixa eu ver outro aqui. A Tainara, tá? A Tainara, tá? Saíram os quatro para a pizzaria. Quando chega lá, tá certo? Quando chega lá, o que é que acontece? Vão pedir uma pizza, vão pedir uma pizza grande, tá bom? A pizza grande, ela tem 8 pedaços, tá ok? Hoje é promoção lá na pizzaria. Uma pizza grande, uma pizza G, uma pizza G custa R$ 40. Show de bola. Uma pizza G custa R$ 40. Então, juntou-se o grupo da Ana Clara, Távila, Marcos e Tainara, tá bom? E aí, o que acontece? Quando chega lá, a Maria Clara come um pedaço. A Távila come um pedaço. A Tainara come um pedaço. E o Marcos, pequenininho Reb aí, vai comer somente 5 pedaços. Diabo é isso. Calma, 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 calma. O Marcos vai comer 5 pedaços. Beleza? Aí o que acontece aqui?
Aí o Marco, menino rei besta, pede a conta. Na hora que chega a conta, ele diz: opa, a conta deu R$ 40. Na mesa tem um, dois, três, quatro pessoas. Cada um paga R$ 10. Pergunto, foi justo? Não. Nem um Foi justo? Não, não foi justo. Não. Mas o que foi que o Marco olhou? Ora mais, a conta deu 40. Então, se são quatro pessoas comendo, cada um vai dar quanto? 10. É O que isso, foi que o justo. Marco fez? O que foi que o Ele Marco fez? comeu mais que todo mundo. Ele fez uma divisão, tá certo? Uma média aritmética. Ele somou todo o consumo e dividiu pela quantidade de pessoas. Aí eu te pergunto, se eu digo assim, a Maria Clara, se eu gastei R$ 10 na pizzaria, a Távila também gastei 10. O Marcos, eu também gastei 10. A Tainara disse assim, eu também gastei 10. Subentende-se que se cada um gastou a mesma coisa, subentende-se que cada um também comeu a mesma quantidade. Sim ou não? Sim. Se eu Sim. chegar e só dizer, cada um dominar e gastaram 10. Mas se for, você for ver a realidade, o Marco, ele comeu foi 5 pedaços de pizza. Não é verdade? E aí, gente, eu te pergunto, o cálculo da média aritmética definiu a realidade desse consumo aí, dessa situação, desse exemplo? Não. 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 Como é que seria a forma mais correta de divisão aqui? Aí dividiria o pedaço pelo dinheiro, já que é R$ 40 e são 8, sairia R$ 5 cada pedaço. Pedaço, aham. Então significa que a Ana Clara deveria pagar R$ 5, a Távila 5 e a Tayane quanto? 5. E o Marco comeu 5, 5 vezes 5 é 25. Então 25 mais 15 dá exatamente os 40. Tá ok? Isso é chamada de divisão diretamente proporcional. Quanto maior o consumo, maior o valor que se paga nessa situação. Mas o Marco não foi nem um pingo besta, né? A pizza estava bem aí, vocês não comeram porque você não quis. E aí, ó, pode cada um dar R$ 10, meu irmão. Pô, rapaz, tava bem aí. Vocês querem estar aí de regime? Então, eu falei para vocês no jantar antes de vir para cá. Ele cria um monte de mentira aí para a pessoa ficar depois para pagar tudo, tá bom? Mas, gente, essa situação aí, ela serviu para mostrar para vocês que o cálculo de média aritmética, ele não classifica, não define de maneira mais correta uma determinada situação, tá bom? Então, você dizer que se uma pizza custa 40, cada um pagou 10, então você está vendo aí o que você pagou, mas na realidade você não está mostrando exatamente o consumo, tá ok? Então, vocês, vocês irão começar a estudar as medidas de tendência central exatamente pela média aritmética, tudo bem? Média é essa que a vida toda de vocês fizeram, tá ok? Quando vai tirar a nota de cada bimestre, eu particularmente faço a mensal e a bimestral. Soma as duas e divide por quanto? Por 2, tá ok? Então, gente, na nossa próxima aula, a gente vai falar das medidas de tendência central, tá ok? Nós, se der tempo, a gente ainda vai falar das medidas de dispersão, tá ok? E quero resolver com vocês as questões que caíram na prova do Enem, tá bom? A gente vai ver esse estudo em que os dados eles estão agrupados ou não, de maneira bem direta, tudo bem? Olha só, quer ver outra coisa que funciona bem como a ideia de medida média aritmética? Tá? Por exemplo, o meu peso. Vamos botar meu peso. A turma 31, todas elas, todo mundo magrinho, tem o mesmo padrão, tá ok? Então, imagina só que a média do peso de vocês da turma 31 é de 62 quilos. Bora lá. 62, tá bom, tá? Tá. E aí eu me incluo, o Jorjão com 120 quilos. Na hora que colocar o peso dele, eu somente com o meu peso, vai fazer com que eu descaracterize todo o grupo de vocês. Aí eu largo meu peso, 120 quilos. Aí o que é que vai acontecer? A medida,
a média do peso de todos vocês da turma 31 vai subir. Aí imagina só que vai lá para 87, tá? 87. O que é que ficou show? Para mim, meu peso é de 120, a média deu quanto? 87. Ó, pronto, tô fitness. Mas o que é que aconteceu? A de vocês descaracterizou completamente. É por isso, tá? Quem me fez uma pergunta agora há pouco, é por isso que dentro desse estudo a gente vai ter as medidas de dispersão, para a gente verificar se aquele meu valor do meu peso em relação a de vocês, o que é que ele vai descaracterizar no grupo, tá ok? Então, gente, são essas ideias que nós devemos ter, tá bom? Na nossa próxima aula, deixa eu minimizar aqui, tá? Deixa eu parar de apresentar. Gente, então na nossa próxima aula, nós iremos começar os cálculos de estatística. Hoje nem pareceu aula de matemática, a gente não fez nenhuma continha, mas é importante que no estudo da estatística, no estudo inicial de estatística, há necessidade de vocês aprenderem essas definições, tá ok? O que é estatística, os elementos que compõem uma pesquisa estatística, os gráficos, como é feita a análise, tudo bem? Então, em relação aos gráficos, nós iremos somente fazer análise, nada de construir, tudo bem? Então, gente, quero desejar a todos tudo de bom. E eu queria que vocês convocassem a turma, viu, gente? A turma tá faltando, tá ok? Isso não é bom, tá bom? Então, eu tô lá no grupo do WhatsApp, qualquer coisa podem procurar. Grande beijo, grande abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, gente. Tchau.